Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui o nosso jargão é esse, Aline, porque nós nunca sabemos em qual momento os nossos ouvintes ou espectadores irão nos ouvir ou assistir, né? Então a gente gosta sempre de ser muito educado e dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos dando início ao 45º episódio, 45º, né? É isso mesmo, ao 45º episódio do Motor e Mentor. Igual já tenho dito nos últimos 5, 6 episódios, aí tá virando um MBA esse negócio aqui já, Aline. Hoje temos uma convidada muito especial, mais uma vez homenageando as mulheres agora no mês de março, a Aline Lazzari. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Design Thinking, um pouquinho sobre gerenciamento de projetos e, além disso, vamos trazer para esse mundo corporativo algumas pitadas de desenvolvimento humano com mindfulness e felicidade. Ela vai contar aqui para nós um pouquinho de como ela gosta de impactar aí tanto as pessoas que ela trabalha diretamente quanto as instituições que ela é professora, que ela é conselheira e como ela gosta de abordar esse conteúdo cotidianamente. Bom, Aline, seja muito bem-vinda. Já vou passar um pouquinho mais detalhes da tua trajetória aí, mas gostaria de agradecer, né, por aceitar o convite, vir aqui compartilhar o teu conhecimento, a tua trajetória com o público do Motor e Mentor. Imagina, eu que agradeço. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Um grande prazer estar aqui. Legal. Bom, eu vou ler aqui, gente, porque é bastante coisa, tá? A Aline atualmente ela é PMO, professora e conselheira, como já citei anteriormente. Ela é administradora empresarial com pós-graduação em gestão e desenvolvimento de lideranças, outra pós-graduação em neurociência e mindfulness. E, além disso, está finalizando agora engenharia ágil de projetos, né, Aline? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre gestão de projetos, as metodologias ágeis e essa pegada de desenvolvimento que tem bastante ênfase na tua carreira, na tua trajetória, né? Para que a gente possa entender um pouquinho como é que você pensa com relação a isso. Então, nada mais justo do que você contar a tua linha do tempo profissional aí para o nosso público, como você gosta de se posicionar quando te fazem essa pergunta tão que eu tenho certeza que é bem inspiradora, digamos assim. Com certeza. Bom, eu gosto muito de estudar e estar me conectando com pessoas, então comecei minha carreira com 16 anos, comecei cedinho, mas o meu grande foco foi numa multinacional, trabalhei mais de 10 anos. E ali eu aprendi bastante, né? Sobre gestão de pessoas, processos, fluxos, gestão de projetos e o que tivesse ali, a gente estava sempre muito bem envolvido. E um pouquinho antes da pandemia, decidi que estava na hora de conhecer novos ares e trilhar o meu caminho pelos meus próprios pés, né? Vamos dizer assim, fui para o lado do empreendedorismo, mas vem uma pandemia, algumas coisas mudam a nossa rota, sai do controle. E estou de novo numa multinacional, estou bem contente, trabalho como PMO, gestão de projetos. E ali foi a virada realmente de pensar o que eu queria para o meu futuro, o que eu queria para mim. E isso tem me deixado bastante feliz, né? E aí, nas pequenas folgas, eu dou aula, trabalho um pouquinho com o pessoal mais jovem e falando sobre saúde mental, qualidade de vida, bem-estar, liderança humanizada, essa pegada. Legal. Então, hoje você atua como professora também, como professora convidada em universidades e tudo mais, e se posiciona na parte de gestão de projetos ou na parte de mindfulness? Na parte de qualidade de vida e saúde mental. É isso que eu trabalho mais daí como dando aula, né? Essa bacana. É a parte que a gente traz e falando bastante sobre liderança humanizada. Sobre como a gente levar essa liderança, né? A autoliderança para as empresas também. Porque muito pensa sobre o líder, que o líder é aquela pessoa que está fazendo a gestão das outras pessoas. Também. Mas e por que você não pode fazer a gestão da sua própria carreira, de você? Então, é nesse sentido que a gente está com um grande movimento aí levando para o mercado. Legal. Vamos entrar no detalhe já. Bom, o teu currículo por si só aqui na parte de formação acadêmica já diz, né, por si só. Então, quando é que você percebeu
que esse desenvolvimento constante era necessário e se teve em algum momento da tua trajetória que você deixou de estudar. Teve. Quando eu era menor, eu não era tão adepta assim aos estudos, nem um pouquinho de trabalho. Mas muita coisa mudou para mim com a pós na FAI. Acho que foi a minha primeira pós, foi a hora que eu vi que existia um mundo bastante diferente e realmente transformou um pouco a minha vida, de me olhar também, olhar sobre quem era a Aline, quais eram os sentimentos que estavam ali dentro e pensar um pouco sobre como eu iria fazer gestão de pessoas, né? Eu estava sendo preparada para um cargo de gestão dentro da empresa e eu sempre pensava assim, não quero só trazer o resultado também é importante, mas é importante qual é o impacto que você vai levar para os operadores, qual é o impacto que você queria fazer a diferença. Então, nisso eu fui estudar e ali foi uma grande virada de olhar o que eram os meus valores, o que eu queria. E muita coisa ficou clara, que a gente pode fazer gestão e não precisa realmente estar naquela posição. E isso que foi o momento de olhar para a minha carreira e ver o que eu queria fazer. Eu queria experimentar coisas novas. E aí eu fui me desafiando. Falei, qual que é o jeito da gente aprender coisa nova? Estudando. Né? Então, além das conexões, tinha bastante amigos, né, outros executivos que eram coach. E aí escutei, né, no rádio, engenharia ágil de projetos. Falei, olha aí, vamos ver o que é isso aí. E aí comecei a estudar, comecei a entender que processos e metodologias ágeis é muito próximo. E para você conseguir ter um resultado em gestão de projetos, você precisa de pessoas. Então, comecei a fazer essa combinação com desenvolvimento pessoal, gestão de projetos, o ágil. E aí, cada vez vou me apaixonando mais. E aí você conseguiu conectar todas essas pontas atuando nessa multinacional que você ficou por 10 anos? Lá eu ainda não estava fazendo as pós, eu fui fazer as pós depois. Então, isso entendi. que eu vim trazendo pro trabalho que eu estou atualmente. Legal, legal. E é um desenvolvimento constante, né? Porque como a humanidade acaba se atualizando, se desenvolvendo constantemente, você precisa estar acompanhando isso. E quando você traz esse desenvolvimento humano, isso te instiga a se manter em desenvolvimento também. Sim, você aprende primeiro por você, para depois você poder levar isso ao próximo, né? Então, é automático, né? Alguém viu um post diferente, já te marca. E aí você vê uma notícia sobre saúde mental e você já olha e... Peraí, o que dá para fazer diferente? E aí você traz um pouco o lado da solidariedade, o lado de realmente a gente se tratar um pouco mais com empatia, sobre seres humanos, né? Sim. No final, né, todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, por que não a gente trazer um ambiente de trabalho um pouco mais que tenha uma grande motivação, ou que seja um ambiente de trabalho feliz, onde as pessoas se sintam com prazer de ir para aquele lugar e queiram trabalhar com aquelas pessoas que estão ali, né? Então, essa é a provocação que eu faço e que eu venho trabalhando há bastante tempo aí para levar para o mercado. Bacana, legal, legal. E indo um pouquinho agora na parte de engenharia ágil de projetos, né? A gente sabe que as metodologias ágeis estão cada vez mais presentes no cotidiano corporativo e que a gente precisa dar esse enfoque no desenvolvimento do dia a dia, né? Na tua opinião, hoje como PMO, né, também, além da pós-graduação, o que você entende como sendo indispensável na escolha de uma metodologia ágil para o gerenciamento de um projeto? Claro. Bom, acho que a frase que o time mais escuta eu falando, ágil não é rápido. Né? Todo mundo, muitas vezes, as empresas procuram um profissional ágil no mercado porque quer fazer mais rápido. E nem sempre é isso, é você realmente dividir aquilo em etapas. Então, você fatiar o queijo, você trazer, e a receita de bolo não existe. Então, quanto mais você conhecer, quanto mais você souber das metodologias, ferramentas, né, e o que tem no mercado, porque tem muita coisa vindo nova. Então, quanto mais você souber, mais fácil fica para você saber o que você vai implantar naquele projeto específico.
Então, estou trabalhando um pouco mais com valores, eu preciso conhecer um pouquinho de VPL, de payback, para que você tenha um know-how para saber esse número que estão te trazendo é um número real. Está fazendo sentido? Né? Então, acho que é isso que a gente precisa estar sempre desenvolvendo, não só na metodologia ágil, como pessoa também. Então, eu vejo que é imprescindível. Acho que para uma pessoa pensar no ágil é realmente pensar o que dá para trazer de diferente. Como é que eu consigo fazer o mesmo trabalho de forma mais inteligente ou de forma mais ágil. E não necessariamente mais rápida, né? É interessante isso porque quando a gente fala... o Cassiano esteve aqui também falando um pouquinho, né? Ele é um PMO de uma multinacional francesa e ele fala justamente isso, tá? Quando nós vamos determinar qual metodologia nós vamos utilizar, se é um ágil, se é um tradicional, sempre olhar para que não adianta nada você implementar o ágil 4, 5, 6 vezes e só gastar tempo tentando ser rápido, sendo que se você tivesse aplicado o tradicional, seria mais inteligente e mais coerente para o teu momento, né? Então, é entender como você olha para essa tomada de decisão do convencional e do ágil. Sim, é trazer esses argumentos para a mesa também, né? Para que tua gestão também tome uma decisão e você realmente ser um consultor dentro da empresa que você trabalha. Nós fizemos a construção de um PMO e nessa construção a gente estava muito, mas são vários modelos de projeto. Eu tenho um projeto de curto, médio e longo prazo. Qual a melhor ferramenta? Então, a gente já tinha algumas metodologias, já sabia um pouquinho como é que iria trabalhar. Eu falei, vamos mesclar. Aí, no início, pensaram assim, nossa, como é que nós vamos mesclar o ágil com o tradicional? Eu falei, vamos fazer maturidade de projeto. Então, a gente pega uma ideia qualquer, né? Não sei, quero fazer um foguete. Como é que eu vou fazer um foguete? Eu preciso de equipamento, eu preciso de pessoas, e vai colocando aquilo ali. Beleza, fiz todo o levantamento disso. Qual que é o próximo passo? Preciso rodar uma viabilidade. Preciso entender se aquilo vai fazer sentido. Né? Então, eu consigo rodar numa análise de um estudo, vamos dizer assim, em 30 dias. Eu consigo dizer se aquilo faz sentido ou não. Gasto menos energia do time e depois sim, fez sentido? Aprovou? Aprovou. Então, agora eu vou abrir um cronograma. Eu vou fazer um projeto no tradicional. E tem dado bastante certo. Então, é um momento de maturidade também do nosso grupo e é um momento de maturidade do processo, né? E conforme a gente vai entendendo melhor, vai ficando mais rápido. Então, a gente consegue assumir mais estudos. Legal, essa bacana. É a parte bacana. É bem interessante porque você olha como realmente se a tua energia será bem investida e não sai só jogando na mesa e aplicando em cima, né? Bem interessante. Isso que você comentou agora com relação à maturidade do time, conectando na nossa próxima pergunta aqui, como o desenvolvimento humano te dá esse embasamento para análise da maturidade, do desenvolvimento, do senso crítico da tua equipe, pensando no resultado final, tanto humano da pessoa, o quão satisfeita ela vai sair daquela situação, pensando no resultado final do projeto também. Porque, na minha opinião, vou trazer para o meu mercado automotivo aqui, carro é consequência, produto final é consequência da competência e do desenvolvimento de projetos, de processos, enfim, de N fatores de quem está dentro de uma indústria ou quem está dentro de uma concessionária. Como você olha para isso no teu cotidiano, junto ao teu time? Bom, acho que muita coisa vem são duas linhas, né? Primeiro, o mapeamento de competências daquele colaborador. O que ele consegue, né? Aquela pessoa não tá tão... Ela não é tão apaixonada por números. Eu vou colocar muita atividade com número? Não, mas espera, outra pessoa pode ter mais essa vamos dizer assim, para fazer uma gestão de um CAPEX, de um OPEX, então essa pessoa consegue fazer um pouco isso melhor. Então, é realmente você entender que momento que está cada um dentro do time e ver onde que eu consigo colher o melhor daquela pessoa. Onde que eu consigo trazer tal atividade. E aí você vai fazendo, vamos dizer assim, a evolução do grupo, a maturidade num todo.
Se algum quer aprender algo que o outro sabe mais, você começa a colocar atividades que sejam mais próximas. E nisso você vai desenvolvendo, que chega no final o projeto vai estar pronto e as pessoas vão estar satisfeitas com o resultado. Então ela sabe que ela pertenceu àquilo. Então quando você cria um propósito, para que a pessoa entenda que o carro, por que você faz um carro? Você faz um carro porque as pessoas precisam de um carro para poder andar na rua, né? Seja ou para a empresa, seja para uso pessoal, enfim. O carro precisa estar ali. Mas ela teve um propósito dela ver que aquela chapa que ela comprou, aquela bobina que ela comprou fez parte daquele carro e você viu o carro no mercado. Aí você pode dizer, nossa, participei do projeto desse carro. Que legal, eu vi o produto. Você criou um. Por que eu faço uma partezinha do processo com base até o final? Você criou um propósito. Ela entendeu que aquilo está fazendo bem para alguma coisa. Então, ali você já começa a conectar. Aí a pessoa já começa a ter paixão pelo que ela faz. Você enxerga, você entrega realmente de fato a causa, né? Porque o produto como um todo é só mais um produto, mas o motivo, acho que a palavra que você utilizou é correta mesmo, o propósito do porquê aquilo é feito, né? E nós somos movidos a propósitos, né? Sim. É uma das vertentes principais da liderança hoje, que a pessoa entenda o porquê que ela está fazendo aquilo, né? Então não adianta nada eu chegar para você e falar, Aline, coloca esse livro do lado de cá, por favor, porque eu quero. Não vou fazer. Não tenho por que eu fazer se eu não souber o motivo que eu vou fazer, né? Então essa transparência faz parte do teu cotidiano também? Sim, bastante. Acho que aí entra a parte do desenvolvimento humano, de você trazer a pessoa, e aí por isso que eu sou apaixonada também por dar aula, e de você explicar o porquê daquilo. Por exemplo, eu tenho um pacotinho de arroz no mercado. Básico, né? Desenho o fluxo. A pessoa já pensa assim, como assim? É um pacotinho de arroz no mercado, tá? Pensa lá. Alguém colocou a semente, plantou, escolheu o período certo para poder plantar aquilo, porque você não vai plantar em qualquer momento. Você vai colher. Depois daquilo colher, você vai colocar ele... você vai ensacar aquilo, pode ser numa fábrica, ou pode ser, né, de um modo caseiro. Então, você vai ensacar aquilo, daí você tem um caminhão, você tem uma nota fiscal, você tem um pedido, você tem, né, um processo, pode ter um ERP rodando para fazer todo o teu processo de sistema. Conectou tudo isso, ok. E aí, qual que é o próximo passo? Eu tenho que chegar no centro de distribuição, já vem outro caminhão, outra nota fiscal. A nota tem que estar com valor. Então, você já começa a olhar todo o processo. Você não está olhando, eu estou emitindo uma nota fiscal. Não, mas espera aí. Você já pensou naquela pessoa que foi lá plantar? E aí, até ele chegar no mercado, para você chegar lá e dizer, nossa, tá aqui o meu pacote de arroz. Então, chegou no mercado, você ainda pegou aquele material, você tirou do caminhão, colocou ele, daí tem empilhadeira, tem pallet, tem outras pessoas envolvidas. Até ele chegar na prateleira para você receber aquilo. Então, a pessoa fica... puxa, é legal o que eu faço. Porque ela entende o que ela está fazendo. Então, você desenhou um fluxo rápido. E eu gosto muito de papel e caneta. Aí vem as metodologias do design thinking, que é automático. Então, você pega o papel com a caneta e monta ali. Simples. Só vai explicando para a pessoa. Faz sentido. O que eu faço é legal. Pronto. Você já conquistou. Para que aquela pessoa também se sinta motivada de estar ali. Puxa, eu faço a diferença. Estou movimentando o Brasil. Pertencente ao time, né? Bacana, bacana. E agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe com relação ao Mindfulness, né? Fala pra nós aí a tua experiência, pode contar com bastante detalhes o quanto isso impactou, né, na tua trajetória, o como você olha pra isso no teu dia a dia, enfim, a tua experiência com isso mesmo e o porquê, né? Já explicou um pouquinho, mas a causa raiz de você ter buscado esse tipo de desenvolvimento e principalmente agora impactar outras vidas e outros colaboradores, outros profissionais, enfim, que não estejam ligados diretamente à tua organização. Claro. Bom, tive um problema de saúde em 2018 e tive que passar por uma cirurgia e muita coisa ali foi ressignificada na minha vida, né? E foi um problema pulmonar. E aí você pensar realmente, nossa, uma coisa simples, respirar, né? Vou falar isso agora depois do Covid, então a gente já pensa bastante. E um dos exercícios que eu aprendi foi o Mindfulness. Ali eu me apaixonei e falei, peraí. E aí você aprende que
Respirar é uma coisa que é tão simples para muita gente, às vezes a gente nem presta atenção que a gente está respirando. E sem ar, ninguém vive. E pensando nisso, eu fui trabalhando um pouco mais nesse lado, né, do mindfulness, olhando assim, peraí, como que os meus sentimentos se regulam com a respiração? Então, se você... Aí a gente vai um pouquinho para a neurociência, né? Se você respira muito rápido, você está dizendo para o teu corpo que você está trazendo mais para o teu corpo, dizendo, quero acelerar. Se você começa a respirar devagar, você já começa a colocar o teu corpo mais em estado, vamos dizer assim, um estado mais consciente. E aí surgiu a oportunidade, eu comecei a estudar um pouco sobre felicidade, ciência da felicidade, desenvolvimento humano. Eu já estava fazendo a pós da engenharia de projetos e pensando, peraí, como é que eu vou combinar tudo isso? E aí surgiu um convite de um amigo meu, vem estudar neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer 2 pós? Mas estava encantada, já estava, né, mergulhada nos livros e pensando primeiro no meu autodesenvolvimento. Eu falei, tá bom, vamos. Já estudei sobre mindfulness, vamos junto. Nossa, foi a chave ali. Eu falei, pera, dá pra gente juntar projeto com gestão de pessoas. E trazer isso pro teu dia a dia, né? A Google faz, é um exercício simples, mas eles fazem antes das reuniões, no momento que eles entram, eles primeiro entram todos na sala e eles fazem... um minuto de respiração. O que você está fazendo? Às vezes você sai de uma reunião em cima da outra, e aí o que acontece? Chega na hora e você já não sabe mais nem que reunião que você está, né? Às vezes você não foi nem ao banheiro, Uma reunião para marcar outra reunião. E aí eles fazem isso porque você começa a baixar um pouco a tua adrenalina, você está no momento presente e a tua reunião é mais produtiva. Então você começa a colocar isso no teu dia a dia, são exercícios simples, né? Seja da respiração, de você realmente fazer algumas pausas durante o seu dia, né? Levanta, faz uma caminhada, volta, pensa, sai daquele momento, né? Vê coisas diferentes, faz coisas criativas, coloca outros conteúdos, que aquilo vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. Você começa a ter ideias diferentes que se você entra no problema, você não sai dali. Então, me apaixonei e nessa eu venho trabalhando muito na parte de desenvolvimento humano, trazendo um pouco desse lado, né, do mindfulness, da ciência da felicidade, psicologia positiva, qualidade de vida, bem-estar, para que as pessoas consigam também, junto no seu momento, fazer todo o seu momento de lazer e não ser só o trabalho, né? A pessoa ela é constituída de tudo isso. Ela precisa trabalhar, mas ela precisa também ter o seu repouso, ter o seu momento com a família, ter o seu momento de diversão. E às vezes você fica em casa no final de semana e você pergunta, você descansou? Não pude parar. Mas não pôde parar por quê? Ou você não quer parar porque você não quer olhar para alguma coisa. E aí você começa a conversar, a pessoa pois é, eu tô com um problema, não quero parar. E aí isso vai acumulando, chega uma hora que o corpo não aguenta. O nosso corpo não é máquina, o nosso corpo não é um carro. O sistema funde, né? Funde. E é a hora que você precisa pensar, peraí, o que dá para ajustar? A vida está acontecendo, as coisas estão vindo, as coisas estão continuando. Então você vê que momento que você, peraí, o que faz sentido? Para que tudo isso? Para que essa corrida desenfreada? Aonde é que isso vai parar, né? Porque realmente o termo burnout a gente escuta, de certa forma é recente, né? Que eu conheço, pelo menos tem, não sei, talvez 3 anos pra cá, pandemia pra cá, que eu comecei a escutar sobre burnout. Mas quando você começa a analisar histórico, você percebe que é algo muito frequente e recorrente. E, enfim, se a gente for investigar 4, 5, 6 décadas atrás, possivelmente isso acontecesse já também. E tem uma responsabilidade social muito significativa nisso, né? Porque com toda a certeza do mundo você acaba evitando ou mostrando um caminho de como evitar para que pessoas caiam nessa doença que a gente vê se tornando cada vez mais comum, talvez, né? Não é normal, obviamente, né? O que é comum não é normal, mas que vem impactado diversas trajetórias aí, né?
Então, até, né, que eu comentei, que eu postei no Diário Estoico lá essa semana também, o que o microgerenciamento, a felicidade do time, como é que está associado isso e como evitar de que entre nesses microgerenciamentos pensando na satisfação tanto do gestor quanto do colaborador ligado a ele diretamente. E o Mindfulness tem como viés esse tipo de abordagem? Tem sim. Ele traz, né, toda a parte da atenção plena de você estar consciente. Então, se você consegue tá claro na tua cabeça o que você precisa entregar, né? Tá mais claro. Você tem um ambiente acolhedor, um ambiente que você pode ser você, né? Muito se fala em diversidade, né? Mas a diversidade é uma bandeira realmente que ela tá ali para cumprir, né? Ou ela tá ali realmente para ser um ambiente que vai deixar teu colaborador trabalhar do jeito que ele gosta. Às vezes o pessoal brinca, além de estar trabalhando sem sapato, de meia. Me sinto confortável. Claro que eu não vou sair pelo escritório andando de meia, mas Sim. a gente já trabalha um bom período sentados. Então, por que não tirar o... É uma coisa que me deixa confortável. E agora o pessoal já respeita. Então, é esse trabalho mútuo, né? De você saber quem é você. E isso você trabalha muito com qualquer forma de terapia, né? Então, pode ser o mindfulness, pode ser uma terapia em consultório, pode ser um tai chi, enfim. Aí cada um escolhe, né? O que te dá prazer, o que te deixa um pouco mais tranquilo. E é nesse exercício que você olha para dentro de você. E o que te deixa mais tranquilo. E aí um vai ensinando o outro. São pessoas, a gente tá aqui para se conectar, a gente tá aqui para estar todo mundo junto, né? Para Não faz desenvolver sentido. e co-criar, né? Eu escutei essa palavra uma vez, marcou bastante. A co-criação uma virtude bem significativa no ambiente profissional, né? Significativa e colaborativa, porque você acaba... Duas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma, né? Então, se você souber respeitar quais são os desejos daquele teu par, daquele teu colega, eu costumo dizer muito isso, de que o nosso primeiro cliente é o nosso colega do lado. Porque não adianta nada eu falar, trazendo o exemplo do arroz, né? Não adianta nada eu pensar no arroz pronto na mesa do meu cliente se eu não estou emitindo a nota fiscal direito para a transportadora aqui, enfim, seguindo um processo de forma eficiente, com sabedoria, não sabedoria, obviamente, né, sempre bem-vindo, mas com qualidade mesmo, né, pensando se aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu poderia oferecer tanto para o meu colaborador, para o meu amigo, meu colega do lado, quanto para o final da operação, e o cliente final é só consequência desses pequenos tijolinhos que vão sendo amontoados no decorrer do processo, né? Perfeito. A hora que tá todo mundo conectado e as coisas começam a ficar, vamos dizer, todo mundo jogando no mesmo time, né? Fica tudo tão mais tranquilo. Sim, mais Fica leve, mais né? fácil. Agora fica aquela briga, não, porque é tal setor? Por que é tal setor? Tá, mas peraí, qual que é a solução do problema? Né? Vamos sentar, vamos resolver. Depois você chama alguém no cantinho, toma um café com aquela pessoa que não tá tão bacana, mas resolve, né? Pensa no resultado. Foca a tua cabeça. E o cliente final é consequência, né? Voltando um pouquinho aqui para as metodologias, né? Conta a tua experiência com design thinking aí, que é um termo que a gente tá ouvindo muito em alta, mas tenho certeza que algumas pessoas ainda não conhecem. Contextualiza para nós aí, por gentileza. Claro, bom, conheci bastante, né, dessa parte do design thinking junto com o Rafael Bispo, já esteve Ah, aqui. querido, Rafa é sensacional. Um abraço, Rafa. Um abraço, um amigo querido, professor também. E ele me ensinou muito na parte do design sprint, né? Então a gente olhar ali e você pode olhar até para tua vida, né? Peraí, qual que é o problema que está acontecendo? Vamos analisar, vamos organizar, vamos entender isso aqui, prototipar uma solução, pensar aí, peraí, tá, mas quais são os caminhos? Qual que é o mais certo? Qual que dá para a gente tentar primeiro? Então, o design thinking ele traz nisso de você fazer, se você errar, que você erre rápido. Então, isso para as empresas hoje é muito importante. Então, se você precisa colocar algum produto no mercado, tá na dúvida se teu cliente vai aceitar ou não, testa. Faz, senão depois você faz uma modificação rápida e não perde tanto tempo nem tanto dinheiro. E às vezes na primeira tua jogada já foi ótima, mas antes disso, como eu aprendi muito dentro, né, dessa empresa que eu trabalhei antes, planeje.
Teu tempo tem que ser 90% de planejamento e 10% de execução. Se você planejar tudo bem planejadinho, não vai dar errado, você vai executar o negócio certo. Então, o Design Thinking é uma metodologia que vem muito para ajudar nesse planejamento. A realmente desenhar, esboço, vamos pensar. Né? Puxa um brainstorm junto dentro do design, puxa ali uma outra metodologia, pode fazer, né? Seja por computador, está numa sala, pega post-it, coisa simples. E mesmo no design você consegue juntar as duas e pensar o que dá para fazer de diferente. Recebi um desafio esses tempos e tudo é um aprendizado, né? Tudo é você se desafiar todo dia a fazer uma coisa diferente. E o time era um time à distância. Aline, a gente quer aplicar um design thinking. Falei, tá bom, vamos fazer. E na hora eu pensei, gente, eu nunca fiz a distância, né? Na sala é mais fácil, tem post-it, você tá vendo as pessoas, muito de conexão, olhar. Falei, tá bom, vamos fazer. E aí coloquei o pessoal no time e falei, bom, primeiro eu tenho que trazer esse pessoal pro meu lado, eles têm que entender que o que a gente vai fazer é legal. Aí fiz um formulário, né, mostrando qual que era o engajamento deles, para que eles se sentissem pertencentes àquele processo. Não, porque ciclano não traz, ciclano, né, fica aquela... Falei, tá bom, teu engajamento era 5. Tá bom, numa escala até 10. Falei, tá ótimo. Mostrei para eles, eu falei, olha aqui, o engajamento, esse resultado vai acontecer se a gente se unir. E aí a gente começou as metodologias, a gente fez, vamos dizer assim, numa forma um pouquinho mais customizada. A gente fez um trabalho de 5 semanas e já existia todo um outro processo, outros times trabalhando com outras formas. E assim, o resultado foi super positivo, deu super bem. E ali já chegou o meu carimbo. Não, chama a Aline quando tiver que desenhar processo, porque a Aline pega alguma metodologia, alguma coisa diferente que no final vai dar um resultado bacana. E assim a gente está construindo. E essa é a parte legal, né? Você juntar não só o Design Thinking, você juntar qualquer metodologia apropriada para aquele momento. Por isso que eu estudo, por isso que está sempre envolvida, está envolvida com startup, está envolvida com transformação digital. Você tem que saber o que está vindo no mercado, tudo muda muito rápido. E se você não está envolvido com outros grupos, conversando com outros times, uma situação fica um pouquinho mais difícil de você saber. Aí você fica com uma cabeça lá de 5 anos atrás. Não então, acaba não inovando nas atitudes, né? É pegar essa nova geração e vamos junto. Vamos montar um app, vamos. Já se meteu nessa também? Não, eu ajudo, né? Tá, mas como é que você vai montar o app? Não, eu quero montar o app. Tá, mas quer montar um app como? Vou montar um app. Não, peraí, vamos desenhar? Vamos colocar no papel. Vamos colocar no papel, vamos colocar prazo. E aí, qual que é o resultado que a gente quer disso? São coisas tão simples que... Para eles, muitas vezes, não é tão objetivo, tão direto e palpável, né? Sim, pega a motivação deles, que tem uma energia muito grande, mistura com tudo isso junto, dá muito bom. Legal, legal. E associado a isso, Aline, você como gerente de projetos hoje também, né? E essas novas gerações, não só na tua atual posição como executiva, né? Mas no posicionamento como professor e conselheira dessas startups. O que você mais admira, tanto nos colaboradores quanto nessa nova geração? O que você acredita que não pode faltar para que essas pessoas se destaquem profissionalmente? A gente tem um movimento que chama Rumos Skill Manifesto, no qual a gente vem explicando, ensinando bastante sobre soft skill. E falando também sobre liderança humanizada. Então, essa é uma startup que eu participo e trago a bandeira junto. Acho que é um momento que a gente faz um acolhimento, a gente faz ensinando realmente não só a geração que está vindo e quem já está no mercado a fazer essa convergência das duas gerações. E a gente vem falando bastante sobre a sua autoliderança, né? Você ser aquela pessoa que cuida da sua carreira, né? Muita gente chega na empresa e reclama, puxa, nossa, aquele gestor não olha para mim. Aquele gestor não me promove. A primeira pergunta que eu faço, o que você está fazendo por você? Em nenhum momento é para você sair para outro lugar. O problema sempre vai ter. As pessoas só mudam o que achar. Né? Mas e aí? O que você está fazendo por você? Você quer um resultado diferente? Faz algo diferente. Sabe que até eu trouxe esse livro aqui porque por conta do Mindfulness que você comentou, né? Eu já li, que é O Poder do Agora.
que o Eckhart Tolle, e eu até tinha deixado porque eu sabia que em algum momento a gente ia entrar nesse assunto, né? Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Não vejo como ser livre agora. Estou extremamente infeliz com a minha vida neste momento. Isso é um fato, e eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem, quando não está. Para mim, o presente é triste e nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. Então, o Eckhart Tolle, né, esse livro já esteve como o primeiro da lista do The New York Times. A gente consegue observar justamente isso que você está falando, né? O que nós estamos fazendo de diferente? Aonde é que está a nossa inspiração para saber de que lá na frente as coisas irão melhorar? Eu acredito muito nessa autorresponsabilidade de olhar para aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que tem a nossa influência, né, em suas determinadas proporções, para que a gente encontre nesses momentos de dificuldade um ponto de esperança lá na frente. Então, acredito muito nisso que você está comentando agora também, né? O que a gente pode fazer de diferente? Porque se tem uma coisa que ainda está no nosso controle, são as nossas atitudes. Então, de que forma que nós empregamos o nosso tempo e os nossos hábitos, as nossas rotinas, as nossas atitudes, pensando em colher frutos melhores lá na frente, né? Sim, você ser realmente o protagonista da sua história. E falando nisso, a gente volta lá naquela pergunta, por que eu estudo bastante? É por isso, né? Eu sou apaixonada por ver coisas diferentes, por estar me conectando com pessoas. E eu tinha duas escolhas, né? Receber um diagnóstico e dizer, não vou fazer mais nada, né? Me conter com aquilo, ou não, desafiar meu corpo, desafiar minha mente. Então, falei, bom, vamos ver, o que dá para fazer diferente, né? O que eu gosto? Acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz. Tá, aonde que eu me vejo daqui 5, 10 anos? O que eu quero fazer para minha vida? Né? Eu vou trabalhar até quantos anos? Que momento que eu vou realmente curtir um pouco mais? Ou como é que eu vou fazer isso trabalhando? E aí eu comecei a conectar. Então, que isso sirva, né, como uma inspiração. Sim. E que pensar que, sim, existe, né? Existe vida após a empresa. Você pode curtir o teu final de semana. São coisas simples que muitas vezes a gente fica, não, peraí, eu vou ver mais um e-mail. Não, mas peraí, eu vou responder um WhatsApp. E aí você não sai nem do teu WhatsApp. E aí você começa a entrar em um monte de grupo para ficar vendo e passa teu dia. E aí você começa a fazer conta. Quantas horas você perde no dia realmente no teu celular? Preocupante, né? O meu semanalmente eu recebo a média, né? O meu nem sei se eu quero falar aqui, não tem problema. 1/3 do meu dia. 8 horas por dia eu passo no celular. Assim, obviamente que tem uma certa intencionalidade por conta da criação de conteúdo, Instagram, né, e tudo mais, mensagem, cliente, enfim, mentorias que eu ministro, pessoas que eu converso para aprender alguma coisa, tem uma certa intencionalidade. Mas se a gente para pensar que nós somos seres humanos sociáveis e que a gente está perdendo 1/3 do nosso... Perdendo não, né, é uma palavra muito feia, perdendo, mas que o nosso tempo está sendo utilizado de forma conectada, 8 horas por dia, é muito significativo. Contando que você precisa dormir 8, se você passa a metade do teu dia no celular. Né? E saiu hoje, inclusive. Aqui. Mas que seja, que você trabalhe, que, né, use teu celular nessas 8 horas, mas terminou essas 8, tente desligar. Teu cérebro precisa disso. Você precisa descansar. Que são coisas que, assim, já cheguei a estafa várias vezes por não descansar. É simples. Se você não tem uma rotina de sono correta, não adianta, no outro dia você vai estar cansado, teu cérebro não vai pensar direito, você não vai entregar um bom resultado. Teu projeto você pode tomar um caminho que às vezes não é o mais adequado. Então, prioriza. Tua saúde mental não tem preço. Legal, legal. Aline, pra gente encaminhar para a reta final do nosso podcast, estamos tendo a participação aqui do trem, né? Da buzina do trem, mas tá tudo certo. Faz parte. Eu gosto sempre de, na reta final, deixar aberto aqui para os nossos convidados, quando eles querem fazer alguma pergunta para mim, alguma crítica, alguma sugestão. Então, esse é o momento que o microfone é aberto pro teu lado. Vou fazer uma pergunta simples, a gente já estava conversando no começo. Cara, né? Que medo do que vem, vamos lá. A gente estava falando um pouquinho sobre felicidade, né? Sim. E pra você, o que é felicidade?
Pra mim, o que é felicidade? Acredito muito que nós somos feitos de momentos, né? E hoje é segunda-feira. Na quinta-feira eu passei um episódio parecido com isso. Sou uma pessoa extremamente workaholic, tá? Por motivos pessoais, eu escolhi essa minha rotina, é o que me satisfaz, eu me sinto muito feliz com o que eu faço. Na quarta-feira tinha acontecido um episódio bem significativo pra mim, pessoalmente, e eu queria compartilhar com os meus pais, né? Meus pais moram em Santa Felicidade e não é comum que eu vá visitá-los no decorrer da semana e muito menos dormir lá durante a semana. E eu dormi na casa dos meus pais e pela manhã eu tava tomando café da manhã com a minha mãe e aí eu perguntei pra ela, né? Falei, mãe, a senhora gosta de quando eu venho dormir aqui? Ela falou, eu gosto muito, não sei o quê. E eu filmei isso e postei no meu Instagram. Quando eu postei, uma pessoa fez um comentário falando que tinha feito o dia dela melhor porque ela não tinha mais a mãe dela. Quando eu recebi aquela mensagem, eu já tinha voltado a trabalhar, já tinha começado a trabalhar e era próximo às 10 horas da manhã, mais ou menos, e meu pai ainda estava tomando café da manhã e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, o que é que eu posso fazer hoje por quem realmente está perto de mim, né? E eu vi que aquilo ali pra mim, naquele momento, era muita felicidade. O simples fato de fechar a tela do computador, eu tinha muito trabalho pra fazer, né? Não fui responsável, obviamente, mas eu priorizei um momento de qualidade com os meus pais. Então, Perfeito. eu fui e chamei ele, falei, pai, vamos caminhar no parque? Ele falou, bora, vamos. Trocamos de roupa, 10 horas da manhã, eu falei, costumei falar, né, no horário de herdeiro, e fui caminhar com o meu pai no parque. Exatamente, e fui caminhar com ele ali, sabe? Então, eu confesso que eu não lembro quando tinha sido a última vez que eu tinha tido um momento de qualidade, assim, com ele, né? Então, foi algo muito bom, porque teve um momento ali de conexão com ele, a gente troca experiência, querendo ou não, né? Meu pai também foi do mercado executivo, mercado corporativo, e acaba que ele me ensina muitas coisas ainda. Então, ali naquela nossa 1 hora caminhando juntos, pra mim, aquilo ali foi um momento de extrema felicidade. E principalmente por ter eles por perto de mim nos meus momentos alegres, felizes e principalmente nos momentos não tão felizes assim também, que meus pais hoje são a minha base estrutural aí. Que coisa mais linda. É disso que eu falo. Obrigada por compartilhar. Legal, eu fico feliz, porque realmente, né, igual quando aquela pessoa comentou ali comigo, mexeu muito, né, porque meu pai perdeu o meu avô no ano passado e por mais que já fosse uma pessoa mais de idade, foi um dos poucos momentos que eu vi o meu pai chorando na vida, sabe, foi assim, terceira, talvez a quarta vez nos meus 28 anos de idade. Meu pai sempre foi uma pessoa pouco emotiva, mas quando ele permite que aquilo transparecer aquilo ali, é porque realmente é um momento que tá doendo muito pra ele. E eu não faço nem ideia, nem quero cogitar qual é o sentimento daquele momento. E eu estava do lado dele ali quando aconteceu isso tudo, então eu busquei valorizar de tê-lo ali, de eu poder estar na casa deles naquela ocasião e ter um momento de qualidade de fato. E é o que eu falei, é melhor a gente cuidar enquanto ainda é tempo do que ser tarde demais e não ter mais tempo para isso, né? Perfeito. E são as pequenas lembranças, isso vai guardando não só em você quanto nele, e na sua mãe também, na sua família. São esses momentos de prazer, são esses momentos de realmente de você estar aí. Você praticou o mindfulness porque você estava com você, com ele caminhando, né? Você fez um exercício, você cuidou da sua saúde mental. Então, é isso. Felicidade são pequenas coisas. Às vezes a gente acredita que para ser feliz eu preciso ter um carro novo, né? Ou não, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ganhar aquela promoção. Conquiste isso, mas não por um prêmio para exibir para o próximo. Porque você tem o teu conforto, você trabalhou para isso, é bom, não é uma coisa ruim. Mas que não seja a tua vida só em função disso. Assim, que você saiba que dá para viver além disso. Que seja nos momentos e não nas coisas, né? Sim. Muito legal, Aline. Bom, então gostaria de te agradecer mais uma vez a tua participação aqui, um bate-papo muito legal, muito leve, que tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas aí. E te desejar todo sucesso na tua carreira aí, que você possa continuar impactando outras profissões, né? Outras vidas, outras pessoas, outras famílias também. E te agradecer por vir compartilhar a tua trajetória aqui conosco.
Imagina, eu que agradeço esse momento. Foi super legal. Ah, que bom, fico feliz, espero que eu possa contribuir contigo de alguma forma também aqui. Que assim seja. Obrigado, viu, Aline? Bom, gente, então vamos encerrando esse episódio bem significativo, porque realmente quando nós olhamos para o nosso cotidiano profissional, a gente está sempre atento àquilo que nós devemos desenvolver como competências para o nosso meio corporativo, mas acabamos muitas vezes esquecendo de quem realmente nós somos. Então, esses momentos de conexões associados, né, às competências técnicas do nosso dia a dia não podem ser negligenciadas para que a gente tenha uma longevidade profissional cada vez mais sustentável aí. Nos vemos na próxima semana, um grande abraço e seguimos acelerando. Até breve. Tchau, tchau.